Eu separo os universitários em dois grupos. O primeiro grupo odeia a ideia de fazer um TCC e acha um trabalho infernal, e o segundo tá muito animado para fazer e acha que vai ser o trabalho da vida. Normalmente esse segundo grupo tem uma tendência a ir para pesquisa e talvez já tenha se envolvido com pesquisa durante a graduação. E parece muito óbvio que para esse segundo grupo, o TCC vai ser uma experiência muito mais prazerosa e muito mais fácil. Mas eu tenho notícias, hein, amigos? Oi, eu sou a Paula, sou biotecnologista, mas eu acho que você me conhece como geneticamente ponto modificado. Eu, obviamente, era do segundo grupo. Eu tava muito animada pra fazer o TCC, eu achava que ia ser um trabalho incrível, o trabalho da minha vida. Isso aqui é o tanto de coisa errada que foi dando no meio do caminho. Eu fiz iniciação científica a minha graduação inteira, então, inegavelmente, eu me interessava bastante por pesquisa. E era isso que me chamava tanto atenção no TCC. Eu poder montar um projeto que era 100% meu. Foi a partir dessa experiência de ir pro TCC com os olhos de alguém que se interessava muito por pesquisa e que queria muito fazer aquilo ali, que eu pude perceber que o TCC é um trabalho extremamente frustrante, independente de qual dos dois grupos universitários você se encontra. Se você é uma pessoa do primeiro grupo, eu me sinto na obrigação de falar que todas as vezes que você vê alguém tentando te botar medo em relação ao TCC, falando que é um trabalho muito difícil, que é quase impossível não reprovar, qualquer coisa assim, é mentira. Pode ser um trabalho muito chato se você não gosta de ler e escrever, mas ele não é um trabalho difícil. Eu sempre soube que não era um trabalho difícil. Só que eu achava exatamente o contrário. Eu achava que era extremamente fácil. Absurdamente fácil. A bublé de fácil. A minha história com o TCC começou lá no quinto período, que foi quando eu tive TCC 1. E por mais que fosse uma matéria só para escrever o projeto de pesquisa, eu acho que começou errado aí já. Olhando agora e pensando na sucessão de erros que a gente teve depois disso, eu vejo que a gente era muito imaturo em relação à metodologia ainda e à própria ideia de fazer pesquisa. E isso fez com que a gente escrevesse um projeto que a gente simplesmente não usou. Caso vocês tenham curiosidade, o projeto que a gente escreveu era para clonar o gene FOXO de Hydra vulgaris, que é um pólipo de água doce, em E. coli, e avaliar a proteína FOXO em neurônios que estavam em processo de degeneração. Eu até acho isso meio engraçado, como no quinto período eu tinha certeza absoluta que eu ia trabalhar com engenharia genética e que o meu mestrado ia ser com o gene FOXO de Hydra vulgaris. Enfim, escrevemos o projeto no quinto período. A gente tinha ali um gap, que era o sexto período, e a gente apresentava o TCC no sétimo período. Então, teoricamente, a gente teria o sexto e o sétimo para fazer a coleta de dados. O sexto informalmente e o sétimo formalmente. O sexto período chegou e a gente começou a correr atrás do que a gente precisava para fazer os experimentos na bancada. Começando por, a única cultura de Hydra vulgaris que existia no Brasil na época, e acho que talvez até hoje, ficava numa unidade da Embrapa, lá em São Paulo, eu acho. E essa cultura foi perdida. Porque durante a pandemia ninguém conseguia ir pro laboratório e fazer a manutenção. Então não existia mais Hydra vulgaris no Brasil. Só aí a gente tinha um super problema, porque a Hydra era a base de todo o nosso trabalho. E enfim, muito mais coisa foi dando errado. E muito desse perrengue que a gente passou foi muito por culpa nossa mesmo, porque a gente foi muito delulu das ideias quando a gente estava escrevendo o projeto. Sabe esse negócio de querer salvar o mundo com um trabalho? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Chegamos no sétimo período, o período que a gente tem que realizar formalmente a coleta de dados e escrever e apresentar nosso TCC. Beleza, trocamos de orientador, trocamos de projeto, agora vai ser super tranquilinho. Ali no sétimo período, eu já estava na minha última iniciação científica e todo mundo do grupo já estava um pouquinho mais maduro metodologicamente e a gente estava um pouquinho menos delulu quando a gente estava pensando em relação aos nossos projetos. Só que por alguma razão, que hoje eu vejo que era muito mais influenciado por ego do que por qualquer questão racional, a gente não queria escrever uma revisão. Que, assim, é um dos meus maiores arrependimentos. Se eu pudesse voltar ali no sétimo período, eu teria escrito uma revisão. A gente tinha a opção de ou escrever monografia ou escrever um artigo. A gente optou por escrever um artigo e fazer uma pesquisa experimental. Isso tudo num tempo corrido de 3 meses. Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas parece que o mundo científico, ele é muito movido por ego. E eu confesso que eu fui picada pelo bichinho do ego. Isso aí é o bichinho do ego. Não escute ele. Aí, por mais que o processo de desenvolvimento daquele trabalho estivesse sendo prazeroso, porque eu gostava daquela área, eu me interessava muito por aquele tópico de pesquisa, eu gostava de ler sobre aquilo, eu gostava de escrever sobre aquilo, eu me sentia frustrada e angustiada por coisas que não necessariamente estavam relacionadas ao desenvolvimento do trabalho. Isso, na verdade, estava muito mais relacionado com uma imagem distorcida que eu tinha do TCC
por conta da experiência que eu tive com pesquisa na graduação. Eu me cobrava muito para fazer, assim, uma pesquisa de excelência, alto fator de impacto. Só que isso não era muito justo nem comigo, nem com os meus colegas de grupo. Porque todo mundo ali estava aprendendo a fazer as coisas. Todo mundo ali estava no início da jornada para ser pesquisador. Só que na minha cabeça, era isso que a banca ia cobrar da gente. Eu morria de medo da banca. Eu achava que eles iam fazer uma arguição tão pesada como eles fazem nas defesas da pós. Tirando essa pressão e essa autocobrança que eu tinha de fazer uma pesquisa nota 1000 num trabalho de conclusão de curso, essa foi outra pressão muito grande. Eu me preparei para a arguição da minha banca lembrando de como foi a arguição de todas as defesas da pós que eu já tinha visto na minha vida. Lembrando de cada membro carrasco da banca fazendo umas perguntas assim absurdas e assim esculachando a pessoa que estava apresentando. Eu fui apresentar meu TCC tendo a certeza absoluta que eu seria escurraçada pela banca. A autocobrança é muito grande, acho que principalmente se você já quer ir para pesquisa, porque você meio que sente a necessidade de provar para as pessoas que você é bom naquilo, sabe? Provar seu valor. Eu acho que esse era pra ser um trabalho gostoso, um trabalho prazeroso para ser feito, e que virou um fardo muito por essa autocobrança para provar para os outros que eu era boa. Por mais que eu quisesse sim fazer um trabalho bom, a gente tinha planos de publicar um trabalho depois que a gente apresentasse, eu vejo que não tinha necessidade para essa cobrança tão grande. E eu percebo que a relação que eu tive com o meu TCC, ela não foi muito saudável, e talvez ela tenha sido muito menos saudável do que das pessoas que odeiam TCC e não querem ir para pesquisa e só querem fazer o trabalho, se formar e tchau. Foi justamente querer tanto fazer e estar tão animada que fez com que essa experiência não fosse tão legal quanto ela poderia ser. E se você também tá nessa situação, você se interessa por pesquisa e vai fazer teu TCC agora, eu espero que você seja mais sábio do que eu fui. Não se compara com os alunos da pós-graduação, porque as condições de vocês são desiguais. Entenda qual é o real nível de cobrança que você vai ter, porque você não vai ser cobrado como aquele doutorando que você viu a defesa. E aproveita um pouco o processo. É para ser divertido pesquisar algo que você gosta. E não é um trabalho de conclusão de curso que vai te impedir de fazer o mestrado dos teus sonhos. Enfim, amigos, se você ainda vai passar por isso, muita sorte, muita sabedoria. E se você já passou, tá passando agora, me conta aqui como é que tá sendo sua experiência. Beijo e até semana que vem.